A única certeza é que no arrebatamento todos os crentes vivos, juntamente com os crentes que já morreram, encontrarão o Senhor Jesus e estarão com Ele para sempre. O arrebatamento é Deus removendo o seu povo da terra. Outra passagem crucial sobre o momento do arrebatamento é Apocalipse 3, versículo 10. Nela promete livrar os crentes da hora da tentação que virá sobre a terra. E muitos acreditam que essa hora é a hora da tribulação. Antes que o arrebatamento se dê. Eu não sei. Nós vamos discutir a questão da iminência do arrebatamento. Lembra daquela música, aliás, muito bonita, né? A gente cantava com muito gosto, ela realmente causa emoções, né? O mercado está vazio, toda a sua agitação parou. Lembra dessa música aí? O rei está voltando, né? De fato, um dos hinos muito fortes a respeito da volta de Jesus. Para boa parte dos cristãos, o próximo evento na agenda de Deus é o arrebatamento da igreja, né? A qualquer instante, até durante esse programa. O Senhor estala o dedo, toca a trombeta e os crentes subir para o encontro do Senhor Jesus nos ares. Quem está conosco aqui é o pastor José Serafim, da Igreja Assembleia de Deus. Ele que inclusive é escritor de livros também sobre o Apocalipse, sobre Daniel e sobre a família. Deixa eu fazer um rápido comentário e fazer a pergunta. Não podemos saber o dia nem a hora que o nosso Senhor voltará. Portanto, a advertência da palavra de Deus é para que vigiemos e nos preparemos para aquele grande dia. Não nos apanhe de surpresa. Está em capítulo 24, verso 36. Quando o Senhor disse, mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem o Filho do Homem, a não ser o Pai. Deixa eu fazer um adentro aí, reverendo Claro. Heber. Alguns crentes dizem que Jesus ainda não sabe o dia da sua volta. Eu quero sanar essa dúvida aqui agora, me permita. Jesus hoje sabe exatamente o dia que ele vai voltar. Jesus disse que ele não sabia antes da sua morte. Depois da sua morte e ressurreição, ele disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. Ele nunca deixou de ser Deus, mas durante o seu ministério, ele abriu mão temporariamente de alguns atributos divinos. Mas agora, ressuscitado e glorificado, ele é onisciente. Sendo Deus, é Deus onisciente. Se ele é onisciente, ele sabe exatamente o dia e hora que ele vai voltar. Ele só não avisa porque não é da sua natureza nos avisar isso daí. A igreja está esperando Jesus desde o dia que ele foi assunto ao céu. Atos capítulo 1, verso 9 a 11. Quando na presença de mais ou menos 500 irmãos, ele subiu. Que evento lindo, né? Eu sinto assim o meu corpo arrepiando quando eu penso nisso. Que reunião linda. Vendo aqueles 500 irmãos ouvindo Jesus falar, de repente levanta os braços, começa a subir, desafiando as leis da física. E foi alcançando as alturas até que uma nuvem se abriu e o envolveu. E aqueles 500 irmãos olhando para o céu. E vieram 2 anjos, disseram, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que de entre vós foi recebido no céu, há de voltar assim como para o céu vistes ir. Então eles estavam esperando Jesus e nós estamos bem. Então, o arrebatamento da igreja não se refere à vinda do Senhor em glória para assumir um milênio. Ele vem arrebatar a igreja. Aí nós podemos usar a profecia de Daniel, 70 anos da profecia de Daniel. E seguindo as profecias, cumpriu-se a 69ª semana. E houve uma interrupção nessa semana para que entre o tempo dos gentios. O apóstolo São Paulo explicou isso em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. Até que o tempo dos gentios se complete. E o pastor já disse na introdução, a respeito das pessoas que devem ser salvas, etc., né? E até que se cumpra o número. Nós não sabemos o número de pessoas que hão de ser salvas, Deus sabe. E a porta se abriu para os gentios com a rejeição pelo judeu do seu Messias.
Então agora, nesse período, todos que crerem em Jesus e o receberem como Salvador, faz parte da igreja neotestamentária. Aí não faz diferença judeu ou gentil, todos são irmanados no mesmo corpo e eles serão arrebatados antes que venha a grande tribulação. Porque a igreja não está esperando a grande tribulação, a igreja está esperando Jesus Cristo. E a igreja, sendo a noiva de Cristo, ela não está destinada para a grande tribulação. Aliás, no comentário que foi feito aí no princípio, foi até citado Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Quando o Senhor se dirige à igreja de Filadélfia, mas dá para entender que ela se estende a todos os crentes, porque aí fala toda a terra. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Não sobre Filadélfia, mas sobre todo o mundo. Te guardarei não na hora, mas da hora. Eu já ouvi alguém comentando, inclusive nesse programa, que aí no grego é um pouco diferente, que esse da hora quer dizer meio, mas eu também consultei, fui procurar alguma fonte de informação, e na hora é da hora mesmo. E temos alguns modelos bíblicos para confirmar isso. Israel no Egito foi guardado na hora, porque a tribulação atingiu os egípcios, mas não os israelitas. Noé foi guardado na hora do dilúvio. Dilúvio caindo e destruindo toda a terra, mas ele protegido na arca, assistindo tudo. Mas Ló com sua família foi guardado da hora. Porque, só o último, o anjo lhe disse, nada eu posso fazer enquanto você estiver aqui. Quando ele saiu de Sodoma, caiu do céu fogo e enxofre. Posso ler do 24, claro. então? 70 semanas estão determinadas para o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe 7 semanas. E 72 semanas... E 72 semanas as praças e as circunvalações. 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Onde há a base aqui, onde o senhor poderia esclarecer que há esse intervalo entre as semanas? Nesse texto de Daniel ou em outro texto que prove isso? Pois não. 3 minutos, pastor. Ok. Sabemos que quando ele fala de 70 semanas, são semanas de anos, não semanas de dias. Semana profética é semana de anos. Se algum dos nossos telespectadores quiser comprovar, abre a Bíblia em Levíticos, capítulo 25, versículo 8. Lá está bem explicado que as semanas são semanas de anos, não semanas de dias. Quando ele falou 70 semanas estão determinadas, sendo ela de anos, quantos anos dá? 490 anos. Certo. Pois bem, nesses 490 anos não aconteceu tudo quanto a profecia diz. Mas quando se completa a 62ª, 62 semanas, 483 anos, foi exatamente na cruz, quando o Senhor entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Aí cumpriu-se os 483 anos da profecia de Daniel. E no julgamento de Jesus, Israel o rejeitou. Como a profecia se dirigia exclusivamente a Israel, porque Deus não revelou para Daniel nada além daquilo que ele pediu, mesmo o texto, se nós formos ler alguns versos anteriores, está escrito que Daniel orava por sua santa cidade, Jerusalém, e por seu povo, Judá. Então, Deus só revelou para Daniel algo que envolve Jerusalém
e envolve Judá. Não revelou nada a respeito da igreja gentílica, cuja igreja nós temos a honra e a alegria de ser membros dela hoje. Então, com 69 semanas, 483 anos, que o Senhor foi rejeitado, cumpriu-se João capítulo 1, versículo 11 e 12, ele veio para o que era seu, e o seu não o rejeitaram, mas não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Quer dizer, o judeu fechou a porta para eles. São Paulo explica isso em Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26. E ele ainda é bem específico, que isso acontecerá até um advérbio de tempo, enquanto isso se cumpra. Até quando? Até que se cumpra o tempo do gentio, até que o último gentio aceite a Cristo e complete a igreja neotestamentária. Aí abrir-se-á a porta para o judeu, quando o relógio das 70 semanas continuará andando, que será a 70ª semana dividida em 2 semanas, em 7 semanas, de 3 anos e meio cada uma. Foi o que o reverendo acabou de ler. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Ele quem? Esse ditador mundial. Quem são esses muitos? Israel. Se a vinda do Senhor não é iminente, o porquê da advertência de Jesus em Marcos 13, 32 a 37. Posso ler? Com muito prazer. Marcos 13, 32 a 37. Diz assim o texto sagrado: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Versículo 3, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá? Por que ele deu sinais? Jesus falou de peste. Nem preciso comentar sobre peste. Ebola, AIDS, gripe aviária e daí por diante, né? Foi uma previsão do Senhor, se cumpriu, está se cumprindo. Terremoto em vários lugares, foi outra previsão do Senhor no sermão, capítulo 24 de Mateus. É necessário comentar? Ou estão sabendo? Só alguém que está isolado do mundo, porque alguém que esteja acompanhando os acontecimentos sabe dos terremotos que destruíram cidades. Agora, uma coisa me impressiona, e eu vou pedir permissão para comentar. Alguém vai dizer assim, mas sempre houve terremoto. É verdade. Só que o número de terremotos vem aumentando. Aumentando a ciência e o conhecimento tecnológico, os homens já deviam ter encontrado um meio de coibir a existência de terremotos. E a medicina já devia ter encontrado um meio de combater essas doenças. Parece que as profecias do Senhor, ela vem contramão daquilo que nos parece natural. Apesar da medicina adiantada, apesar dos sofisticados aparelhos da medicina, apesar do conhecimento sismológico que hoje nós temos, mas os terremotos estão aí acontecendo, parece que dando risada da nossa ciência. A doença continua levando milhões de vidas. Os sinais estão aí. Agora, dizer que a igreja de Cristo tem que passar pela grande tribulação, parece que é insultar um pouco a misericórdia de Deus. E o reverendo diz: que diferença temos nós dos crentes primitivos? Nenhuma. Temos privilégio sobre eles? Temos algum. Temos mais conhecimento do que eles? Nós temos. Porque está se cumprindo em nós Provérbios 4 e 18. Quer que eu cite?
Por favor. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós temos um privilégio de ter um conhecimento maior que nossos irmãos do início. E temos hoje um grupo de crentes sofrendo muita perseguição. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecer o carinho da sua audiência. O tema de hoje é o seguinte: devemos crer na iminência do arrebatamento ou este não pode acontecer tão já? E é aquele formato com perguntas ou respostas, né? A pergunta Reverendo Serafim, com base também no texto bíblico de Mateus 24, por que Jesus não ensinou o arrebatamento antes da tribulação? Hã? Com base em Mateus 24, por que Jesus não ensinou o arrebatamento da igreja antes da tribulação e sim depois? Então, peraí, reverendo, o senhor vai ter que sustentar essa pergunta, porque o pastor Serafim diz, desde que ele nasceu, que Jesus só ensinou o arrebatamento antes da tribulação. Agora, eu quero que no capítulo 24 de Mateus, ele me mostre isso. Ah, então a pergunta é essa. Dá para mostrar no capítulo 24 de Mateus... E também no Novo Testamento, se houver alguma passagem que diga que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. O senhor entendeu a pergunta? Perfeitamente. 3 minutos. O capítulo 24 de São Mateus, a pergunta entra sobre arrebatamento e sim sobre o fim do mundo. Então Jesus não tocou em questão de arrebatamento. Ele falou da vinda em juízo e do que vai acontecer antes do fim do mundo. Ele não tocou no assunto de arrebatamento aí. Como o senhor aceita que eu lhe mostre texto no Novo Testamento, que diga que a igreja não passará pela grande tribulação, acabei de citar Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Carta à igreja de Filadélfia. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. 1 Tessalonicenses 1 e 10. E a nós não foi ele não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação em Jesus Cristo. Isaías capítulo 26, versos 20 e 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus aposentos, fecha a tua porta sobre ti só por um momento, até que passe a ira, porque o Senhor sairá para ferir os habitantes da terra, por causa do sangue que foi derramado. Então está mostrado aí nas Escrituras que a igreja é preservada, é guardada. Confundir tribulação com ira e dizer que na ira não há tribulação, essa é muito benevolente, porque quando vem a ira de Deus, vem tribulação. E que tribulação, porque ninguém se ira como Deus. E Deus é o Deus de amor. O seu amor é inexplicável, além da expectativa e da nossa capacidade de raciocínio. Mas na mesma intensidade é a sua ira. Quem suportará a ira do Todo-Poderoso? Haverá paz? Haverá tranquilidade no período da ira? Vai derramar a sua ira sobre quem? Sobre o mundo impenitente. Ora, a igreja que é a noiva de Cristo, que ele resgatou com seu sangue, vai derramar ira sobre ela. Parece que não tem sentido, parece que nós estamos fugindo da realidade. A noiva de Cristo é preservada, é noiva, ele ama a sua noiva, ele protege a sua noiva. Não vamos confundir uma tribulação local, como aconteceu com nossos irmãos do princípio, e com uma tribulação local que acontece hoje em alguns países, com uma grande tribulação que é de âmbito global, atingirá o mundo todo, ninguém vai escapar. Essa é a grande tribulação, prevista nas Escrituras, que há de acontecer depois que a noiva de Cristo estiver com ele nas bodas do Cordeiro. Porque aí profetizou Zacarias no capítulo 14, versículo 5, e profetizou Judas no versículo 14. E indo o Senhor com milhares de seus santos. E para vir com milhares dos santos, primeiro levou, porque se não levar primeiro, não pode voltar com eles. Para quê? Tá. Para fazer justiça e juízo a todos os moradores da terra. Muito bem. Ele usou um texto forte. Toda a Bíblia é forte, a palavra de Deus é forte, a palavra de Deus toda ela é forte, maravilhosa.
Mas o problema é a confusão do arrebatamento e do dia do Senhor. O apóstolo Paulo diz que não pode acontecer o dia do Senhor antes da manifestação do anticristo. Pleno acordo, certinho. O espírito do anticristo está no mundo. Desde a primeira manifestação dele se deu antes da vinda de Cristo com Nimrod. No capítulo 10, versículo 3 e 4 de Gênesis, e depois o capítulo 11 de Gênesis, na construção da Torre de Babel, sob o comando de Nimrod, que organizou uma rebelião coletiva contra Deus. E aí nasceu o pecado da idolatria, da feitiçaria, do horóscopo. Então, esse foi o primeiro protótipo do anticristo. Nossos telespectadores, quiserem melhor esclarecimento sobre o assunto, leia o capítulo 47 de Isaías, que tem somente 11 versículos, mas dá para se entender muito bem o sentido da Babilônia e desse protótipo do anticristo. Depois desse protótipo, que criou uma rebelião coletiva contra Deus, depois nós temos qual é o nome daquele imperador sírio? O nome dele às vezes me escapa. Antíoco Epifânio. Foi um outro grande protótipo do anticristo. Se nós lemos o capítulo 11 de Daniel, do verso 1 a 36, fala das obras praticadas por Antíoco Epifânio. Do versículo 37 ao 51, fala do anticristo que há de se manifestar depois do arrebatamento da igreja. Por que o anticristo não se manifesta agora? Por que somente o seu espírito está agindo? E que o espírito do anticristo está agindo, ninguém pode duvidar. Ora, hoje uma criança não pode mais ser menino ou menina, é gênero. É gênero. Deus fez homem e mulher, agora dizer, não é homem e mulher, é gênero. Esse espírito é do anticristo. Agora, ele não se manifestou ainda por quê? Porque o Espírito Santo, através da igreja, o resiste. Foi o que disse Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 8 e 9. Que há um que o resiste até, advérbio de tempo, até que do meio, isso é, até do local da ação do anticristo, esse empecilho seja tirado. Quando ele for tirado, ele se manifestará, então, em toda a pujança. Mas o seu governo será curto, de 7 anos, que é a última semana de Daniel, porque então virá o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aniquilando o anticristo com o assopro da sua boca e com a sua vinda. Bem, glória a Deus. Reverendo Flávio, sua terceira pergunta. É outra pergunta que eu tenho que fazer? Isso, a terceira. Reverendo, em 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala da volta do Senhor, que é o texto que usa-se para o arrebatamento da igreja, e que diz que é antes da grande tribulação. Eu queria perguntar para o irmão, ele fala do capítulo 4, que porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que fomos arrebatados, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. No capítulo 5, ele continuando o argumento, irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão, de noite. Ele está falando do mesmo evento ou de outro evento? Essa primeira vinda de Cristo aqui, o arrebatamento, virá também como um ladrão, igual a lá de Mateus 24? 3 minutos. Esse texto é sublime, maravilhoso. Ótimo. Não é? Aliás, toda a palavra de Deus é maravilhosa, mas alguns se ressaltam, né? Uhum. Então, veja bem, reverendo Antas, que quando o apóstolo diz assim, que virá o Senhor e os crentes vivos serão metamorfoseados e os mortos ressuscitados para encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Aí ele não vem na terra, ele vem só nos ares. É como um imã, porque o mesmo Espírito que está nele está em nós. E quando ele se manifestar, os crentes ligados a eles serão levados, serão atraídos para encontrá-lo aonde? Nos ares. Nos ares. Ele não vem na terra. Quando ele vier
para assumir o governo e implantar o milênio, Zacarias capítulo 14 todo, diz que ele vai descer, colocar os pés sobre o monte das oliveiras, aí ele vem na terra, acompanhado dos santos que ele arrebatou 7 anos antes, para fazer a festa das bodas do Cordeiro. Aí ele vem na terra, mas a igreja foi arrebatada, aí já passou a grande tribulação, o anticristo será na ocasião derrotado, porque haverá um terremoto tão grande que o Monte das Oliveiras se fenderá em 2, abrindo um caminho para que os judeus fujam do exército do anticristo, que se reuniu com 200 milhões de soldados no Vale do Armagedon. E o Senhor virá, capítulo 13, versículo 6 de Zacarias, quando Israel clamar por socorro divino, e o seu Senhor descer coroado de glória, cercado por um exército de anjos, acompanhado da sua igreja, e eles verão aquele personagem maravilhoso, que com a sua vinda derrotou todo o exército poderoso do anticristo, e ver as suas mãos feridas. Nota como é um outro evento, como está claro na Bíblia que são 2 eventos distintos. Aí é que os judeus verão e perguntarão: que sinal são esses nas tuas mãos? Ele é o sinal com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Caro telespectador, está em Zacarias capítulo 13, versículo 6. Pode ler. E os judeus, quando verem e souberem que aquele é o Messias que rejeitaram, aí eles com choro, com pranto, se reconciliarão com ele. Aí então o Israel será salvo, porque está se reconciliando com o seu Messias. Para nós é iminente. A iminência não significa que eu marquei hora e dia. Pode acontecer a qualquer instante. Isso significa instância. Se passaram-se 2000 anos, para nós são 2000 anos, para Deus são 2 dias. Pode ser que ele venha no 3º dia, como diz Oséias. Pode ser no 3º dia ele ressuscitou. Pode ser que seja o 3º dia de Deus, quem sabe? Agora, virgem loucas são as que crendo estão, que Jesus vai muito ainda demorar. Então, isso é um hino. É um hino. Virgem loucas são as que crendo estão, que Jesus vai muito ainda demorar. Cantando sempre, pelo menos essa é a poesia. Nós esperamos Jesus a qualquer momento. Oxalá que amanhã a nossa programação da Terra seja anulada, porque Deus tem uma programação melhor para nós. Amém. Amém. Deus, amém. O que é que, já que é iminente, Senhor, o que é que impede dele já acontecer? Nada. Já que é iminente, e essa eminência para o Senhor é já, o que é que está então fazendo com que não aconteça? Na minha visão, nada. Tudo pode acontecer. Na minha visão, nada. Há coisas que Deus não revelou, essas coisas eu não sei. Quem sabe falta alguém se converter, quem sabe falta completar o número de salvos. Porque o apóstolo Paulo disse que até que o número dos gentios se complete. Pode não estar completo ainda. Então o Senhor está Mas pode se completar hoje, de hoje para amanhã. Então, nada. Nada, tudo bem. O pastor José Serafim é autor desse livreto sobre... É uma comparação de Daniel com o Apocalipse, certo? O panorama. Agora, o clássico dele sobre o tema é esse aqui, A Revelação do Apocalipse, o livro do pastor José Serafim, mas ele não fala só disso não. Tanto é que ele tem esse livro sobre Deus na família. Tá? Então, quem tiver interesse, o pastor José Serafim tem até fã-clube na minha igreja, né? Quem tem interesse nos livros do pastor Serafim, é só entrar no site vejamsó.com.br, que você tem lá o contato do pastor Serafim para você pegar os livros com ele, comprar dele. Ou então, se você é daqui da Grande São Paulo, na Conde de Sarzedas, né? Na loja do pastor Elias Soares, Crescendo na Fé. Sarzedas, número 160, loja 27. Isso. Ou no Belenzinho, na rua Conselheiro Cotegipe, número 174, loja do pastor Isaías e da irmã Vilma. Um abraço para esse casal amado. Lá também vocês encontram. Bom, Deus abençoe a todos e a gente se encontra no próximo Vejam Só.